E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para nossa aula número 3, né? Número 4 de Grécia Antiga. Que é falar sobre, digamos assim, o período final dos gregos, né? A partir da Guerra do Peloponeso, falar do período macedônico, o período que a Grécia é dominada por um outro povo, que é a Macedônia, daí período macedônico. Mas vamos lá. Antes de falar, perdão, antes de falar sobre a aula de hoje em si, vamos retomar então sempre as ideias. Lá na Península Balcânica, no sul da Grécia, começam a chegar os primeiros povos aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, formando pequenas comunidades familiares em que o que tudo produzia era para todo mundo, o que não tinha propriedade. Eram chamados guenos, vários guenos espalhados ao longo da Grécia, dentro da Península Balcânica. Esses guenos crescem e viram polis, cidades que tinham suas próprias leis e suas próprias regras, ou seja, cidades-estado. Várias cidades. As duas que se destacam, Esparta e Atenas. Esparta muito mais militarizada, Atenas muito mais democrática e filosófica. Certo? Voltado para o raciocínio, para o pensamento, no caso de Atenas, né? Tá. E é isso. As duas cidades e as outras cidades em torno vão crescendo, vão tendo a sua história, produzindo elementos culturais que a gente verá nas próximas aulas ainda, tendo a sua vida ali, a sua forma de se manifestar em termos de governo, de cultura, de danças, etc., de criações, tal. Num determinado momento, um outro povo, que são os persas e não os gregos, né? Os persas estão mais a oriente. Os persas eles vêm dali desde o limite da Índia, né? Ali na região onde hoje é o Irã, e os persas estão num processo de expansão e domínio de terras que ocupa a Mesopotâmia, que ocupa a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, vai se expandindo até esbarrar na Grécia. A guerra entre gregos e persas é chamada de guerras médicas. Não é porque tinham médicos brigando, não. É porque os persas eles também são chamados de medos, né? Então, os gregos lutando contra os medos entra para a história como guerras médicas. Enfim, dessa guerra, os gregos vencem, né? Os gregos impedem que os persas continuem dominando mais territórios cada vez mais para o ocidente, né? Então, os gregos barram ali essa expansão persa. Mas tem um certo desgaste, né? Por parte dos gregos. E quem acaba representando essa vitória contra os persas são principalmente os atenienses. Beleza, isso é uma guerra, que é a guerra médica, ou as guerras médicas. Só que existe uma outra que acabou enfraquecendo de vez a Grécia, não é? E na verdade essa outra, que é chamada de Guerra do Peloponeso, é uma guerra que colocou de frente gregos. Então, Atenas passa a lutar contra Esparta, porque as duas tinham se destacado tanto ao longo de sua história que elas passam a querer dominar a Grécia, ter a hegemonia. Ter hegemonia é querer ter o poder, tá bom? Então, ambas querem dominar a Grécia. E Esparta e Atenas vão entrar em combate, vão se debilitar. Esparta vence, mas na verdade quem perdeu foram os gregos, porque nessas batalhas das guerras do Peloponeso, as duas acabaram enfraquecendo, não é? Olha lá, Guerra do Peloponeso. Atenas lutando contra Esparta pelo domínio da Grécia. Ambas saem enfraquecidas. E a Grécia sai enfraquecida, né? Esparta vence, mas perdeu homens, né? Isso acaba
interferindo em questões não só militares, mas em questões políticas, econômicas, de produção, perda de homens, de pessoas, mão de obra, né, gastos financeiros com guerras e com a questão militar. Então quer dizer que a Grécia se enfraquece. A Grécia se enfraquecendo faz com que um povo ao norte da Grécia, que é a Macedônia, e liderado, os macedônicos, liderados por uma figura chamada Alexandre o Grande, ataque a Grécia e domine a Grécia. A Macedônia, então tinha a Grécia e ao norte a Macedônia. A Macedônia, que era antes só o norte da Grécia, agora domina toda a Grécia. E não só a Grécia, começa a ir em direção aos persas. Lembra dos persas? Então começa a surgir o Império da Macedônia. O Império da Macedônia domina a Grécia e o Império Persa. E aquilo que era só um lugar isolado no norte da Grécia, chamada Macedônia, um outro lugar, tá, gente? Não é a Grécia. No norte da Grécia tem um outro lugar chamado Macedônia. A Macedônia, que antes estava só ali, começa a dominar tudo, indo para o lado do Oriente, né? E como que ela conseguiu isso? Porque ela era bem menor do que os persas. Os persas tentaram lutar contra a Grécia e os gregos conseguiram vencer. Mas e agora, por que a Macedônia, que é bem menor do que os persas, dominam os gregos? Porque os gregos estão enfraquecidos. E por que os gregos estão enfraquecidos? Por causa da Guerra do Peloponeso. A guerra que colocou Atenas contra Esparta para tentar dominar a Grécia toda acabou enfraquecendo a Grécia. E os macedônios de fora só observando. Muito bom. Agora que eles estão enfraquecidos, eu vou lá e domino. Alexandre o Grande usou essa estratégia para dominar a Grécia. E aí acaba a história da Grécia. Acaba aqui. Não é mais Grécia, agora é Macedônia. Macedônia é outra coisa. Grécia é uma coisa, Macedônia é outra. Então a gente para por aqui. Agora, vai vendo. Vamos fazer um remember, né? Lembrar da história da Grécia. Os primeiros povos surgem na região da Península Balcânica. Aí eles vão criando os genos crescem, viram polis. As polis começam a se destacar, Atenas e Esparta, só que as duas começam a lutar entre si, a Grécia se enfraquece e acaba a Grécia, porque agora a Grécia não é mais Grécia, é Macedônia, dominada pela Macedônia. Então você percebe, desde o início até o auge, até o fim dessa história dos gregos da Idade Antiga, da Grécia Antiga, dominados pelo Alexandre o Grande. Agora, é basicamente isso, tá? Agora sim, só uma pequena diferença, quando a gente for usar os termos, ou ler, ou escrever, né? Para responder alguma questão, fiquem atentos numa coisa. Heleno ou helênico é diferente de helenista ou helenismo. Helênico e helenismo. Helênico é grego, tudo que está relacionado à cultura grega. Lembra? Helena quer dizer grega. Heleno quer dizer grego. Helênico quer dizer grego. É diferente de helenismo. Helenismo é o grego mais alguma coisa. O que é essa alguma coisa? A cultura oriental, a cultura lá da Macedônia e dos persas, né? A junção do mundo grego com o mundo macedônico, com o mundo persa. Lembra, no finalzinho da história, o Alexandre o Grande não dominou a Grécia? O Alexandre o Grande tinha simpatia pela filosofia grega, pela arquitetura grega, pela política grega. Então ele não destrói, ele incorpora a Macedônia. É a Grécia mais a Macedônia. E por onde o Alexandre o Grande ia dominando, ele tinha o bom senso de não destruir aquela cultura, mas de incorporar para a nova cultura da Macedônia. Então, junto à Grécia, mais Macedônia, mais a cultura persa, surge aquilo que a gente chama de helenismo. Helenismo é Grécia, mais cultura grega, mais cultura oriental. Helenismo. Diferente de helênico. Helênico é grego e ponto. Tá bom? Essa é a diferença principal. Então, por que isso tudo chega ao fim? Não é? E é dominado pela Macedônia? Porque Atenas e Esparta
lutaram entre si e acabou enfraquecendo. Isso levou ao enfraquecimento da Grécia. Tudo bem? É isso, a importância da Guerra do Peloponeso. Aí algumas imagens. Olha lá. A imagem de uma batalha, né? Entre atenienses e espartanos. E um mapinha. Antes de eu comentar a batalha dessa imagem, que ela tá bem bonita, né? Aqui o mapa. Daqui a pouco eu já comento o outro lado. Mas o mapa aqui, ó. Aqui esse mapa é uma parte da Europa, tá? Tá separado. Essa aqui lembra da Península Ibérica, ou desculpa, Península Balcânica. Aqui, ó. Isso aqui é um mapa da Península Balcânica. Vocês sabem que para o outro lado aqui, pro lado mais noroeste, tá a Europa inteira, né? Aqui tá só um recorte da península, né? Dentre essas várias regiões da Península Balcânica, essa mais ao sul é a região do Peloponeso. Olha lá, não é Guerra do Peloponeso? O que é o Peloponeso? Onde é o Peloponeso? O Peloponeso é essa região mais ao sul da península. Está aqui a Península Balcânica. Todo esse bico, né? Essa extensão de terra. Ao sul da península está a região do Peloponeso. Né? A cidade que ficava no Peloponeso era Esparta. Né? Então, aqui aconteceu a guerra do Peloponeso. Então, vem para a imagem aqui agora. Esses de manto vermelho e escudo dourado com esse símbolo, né, que é um símbolo espartano, enfim, esses são os espartanos. Tá vendo a frente de guerra aqui, ó, até o fundo lá da imagem. E aqui, por outro lado, a gente sabe, são os atenienses, né? Olha no escudo deles, repara que tem corujas. Coruja é um símbolo do conhecimento, da sabedoria, algo relacionado ao mundo ateniense, lembra? Atenas não é deus da sabedoria? Então eles escolheram um animal aqui para colocar em seus escudos para representar um brasão, um símbolo do seu povo, né? Todos eles vestidos de branco, com um elmo, com armaduras, né? Com escudos, enfim, isso era bem padrão para os dois lados, né? O elmo, sandálias, manto, o escudo redondo, né? As lanças, tal, mostrando uma batalha entre espartanos e atenienses. Essa luta entre essas várias batalhas, né? Essa aqui é uma batalha só. As várias batalhas elas aconteciam em campos abertos, em planícies, né? Igual aquelas coisas que a gente vê em filme, em que os dois grupos saíam correndo, se atracavam e se debatiam até a morte, e tal. Essa é a guerra do Peloponeso. Bem, são essa série de batalhas que enfraqueceram a Grécia. E ao norte da Grécia, a Macedônia só observava. Isso, muito bem. Continuem lutando, continuem se enfraquecendo. Quando vocês estiverem bem fracos, eu vou lá e domino vocês. Então, o Alexandre o Grande do norte da Grécia, quando sentiu que era possível vencer a Grécia, porque ela já estava fraca e desgastada, domina a Península Balcânica inteira. E não só a Península Balcânica inteira, mas começa a seguir em direção ao Oriente, onde viviam os persas. Esse foi o resultado da Guerra do Peloponeso. Fim do poderio grego e da cultura grega. Tudo bem, gente? É isso. Para a gente não se estender muito mais. Valeu, até a próxima.